muitas vezes, aí ele batia na porta. Mãe, pai, eu tô com fome. Misericórdia. Aí a gente falava, Jean, deixa nós quietos, Jean. Deixa a gente quieto. Vai lá, faz um miojo. Aí ele fazia miojo, comia, fazia uns desenhos que a gente tem até hoje. Uns desenhos e colocava por baixo da porta. Escrevia pra gente que amava. E aquilo doía, viu? Doía muito, porque um homem sendo um moleque e um moleque sendo um homem, você vê a inversão. Eu que tinha que ser pai e ele estava sendo meu pai. Confesso que estou um pouquinho nervoso. E esperei bastante tempo por essa oportunidade. Confesso também que se fosse antes eu não teria aceitado, porque Deus sabe as horas certas para a gente, né? Então, aqueles que não me conhecem, eu sou o Adir, tenho 42 anos, sou casado com aquela linda mulher, Cláudia, meu filho Jean, quem Deus me deu, a quem eu devo a vida. E talvez você pode achar que eu estou exagerando, mas logo você vai entender. Obrigado, John. Então, eu gostaria de falar um pouco, resumir, porque é muito, né? Então a gente resume um pouco. E eu vim aceitar Jesus, me converter ao Evangelho, ainda jovem, eu tinha 18 para 19 anos de idade, ali no Jardim Santa Fé. E nesse período eu fiquei pouco tempo na igreja. Eu fui dirigente dos jovens, eu entendo ali como que é ser dirigente dos jovens, é uma maravilha, glória a Deus. Fui dirigente dos jovens. E um episódio que aconteceu na igreja, aconteceu algo que me fez afastar, né, dos caminhos. Alguém levantou uma calúnia contra mim, e a minha esposa, na época, não acreditou e pediu a separação. E o que eu fiz? Eu saí da igreja. Eu tenho um filho, que hoje ele tem 22 anos, é o Eric. E aí onde tudo começou. Eu saí do caminho do Senhor, e aonde que eu, até nessa idade, eu não conhecia nada de bebida, nada de cigarro, nada. Venho de uma família grande. E aonde que daí eu comecei, né? Saí da igreja, aí comecei a andar para lá, para cá, aí fui conhecendo, comecei a beber, aí já arrumei amizades, né? Que a gente sempre arruma, né? Essas amizades. E aonde que eu conheci, cara, logo assim, a cocaína. A cocaína que foi onde que me lançou cada dia mais para baixo. Onde que eu passei mais de 15 anos nela. E conhecendo então a droga, né? Balada, noite, dinheiro gasto. Você vai perdendo a sua credibilidade, família, que já foi para onde começou tudo, né? E você vai perdendo. A sua família, você acha que você está enganando todo mundo, né? Porque é sempre assim. Você acha que você está enganando. Você quer, na sua mente, achar que os outros não sabem. E a minha família inteira sabia, e então foi difícil para mim. Mas, então, eu confesso que eu fiquei muito tempo nisso. Nesse vai para lá, vem para cá, e festa, e bebida, e droga. E é onde que eu tive outro relacionamento também, que nasceu a Beatriz, que muitos aqui conhecem, que eu já trouxe ela aqui. Hoje ela tem 12 anos de idade. Mas como um homem que vive nessa situação, mulher não aguenta não. E aí se foi mais uma família, né? Que eu perdi. Que na verdade eu nunca tive, né? Então, e aí, nesse tempo todo, vamos resumir aqui, aí eu vim conhecer a Cláudia, né? E depois de tanto tempo, né, que a gente estava nessa situação,
gastando para lá, para cá. Aí eu vim conhecer a Cláudia, foi em 2009, onde eu conheci a Cláudia. Eu lembro essa data porque ela me ajudou. E conhecendo a Cláudia, naquela situação, e o dia que eu conheci a Cláudia, eu estava ruim, mas ruim mesmo. Eu não sei como que ela é, o plano de Deus, né? Aí vocês vão entendendo o plano de Deus. Aí conheci a Cláudia e na primeira semana, numa sexta-feira que eu conheci ela. E na outra sexta-feira eu já estava com as minhas coisas tudo dentro da casa dela lá. Vamos lá. Foi rápido. Aí ela não acreditou muito não, que não queria não, mas eu estava lá. Então a gente, nesse relacionamento nosso, foi muito difícil. Porque logo no começo, eu estava tão aprofundado nas drogas que, de começo, não foi muito tempo assim, eu já tentei o suicídio. E foi a primeira vez que ela me tirou. Me tirou da corda. Foi a primeira vez, né? E assim foi indo a nossa vida, né? Uma situação turbulenta. Entre indas e vindas, a gente separava, voltava e não durou muito tempo. Passou uns 8 meses, um ano, aí a Cláudia começou a ir comigo também. Aí se um já estava difícil, imagina 2. A Cláudia começou a ir também, e aonde que a relação já não estava boa, piorou. Piorou porque droga, ela vai destruindo a pessoa, é algo do inimigo mesmo. E nesse tempo que a gente estava, briga, voltava, eu sempre mentindo, porque a pessoa se torna um mentiroso mesmo. Você tenta enganar, você fala que vai mudar, e outro dia a mesma coisa. Então a gente separou de novo. E nessa separação eu me aprofundei mais, né? E eu pulei uma parte aqui, irmãos, que logo no começo, quando eu conheci a droga, aí eu me aprofundei tanto na droga que aí eu parti para o tráfico, né? Que essa foi um período também triste da minha vida. Que no tráfico eu comecei e eu não me dei muito bem mesmo, porque eu era bem medroso, né? Eu não podia ver nada, eu já estava correndo. E aí onde que o meu irmão, eu não poderia deixar de falar essa parte, porque o meu irmão mais novo, daí ele começou no tráfico. E como os irmãos sabem, não tem traficante aposentado. E ele também, na época que eu era dirigente de jovens, ele também frequentava a igreja. Ele também fazia parte do grupo de jovens. E ele desviou também e chegou nessa situação, que foi para o tráfico. E um certo dia ele falou de parar, que não queria mais. E outro dia de manhã ele foi assassinado. Porque é difícil você entrar nesse caminho e sair. E aí foi um motivo a mais, né? Para mim me aprofundar mais. Porque eu já estava ali, e aí você vê um irmão seu perdido, o que você quer? Vou aprofundar mais, e acabou minha vida, né? Então essa situação é difícil. E então eu cada dia pior. Aí onde que eu vim conhecer a Cláudia, né? A Cláudia que me ajudou muito até hoje. É uma mulher sábia. E ela se envolveu, né, também comigo. E nesse período que ela se envolveu comigo, aí o Jean era novinho, bem novinho mesmo. Quem sofria muito, né? E a gente então saía, deixava ele lá na minha sogra e saía para a noite. Voltava de madrugada, briga. E essa situação, irmãos, é tão difícil, porque é uma opressão. Só quem passou consegue entender a gravidade do que eu estou falando, da opressão maligna que tem por trás disso. Porque muitas vezes eu chegava na minha casa, eu via pessoas lá dentro da minha casa. A gente brigava, por causa disso.
Eu achava que tinha pessoa dentro de casa e a gente brigava. Quantas vezes eu não saí correndo e a pessoa correndo atrás de mim? Eu estava numa situação já difícil mesmo. Então, aí eu pensei em me tratar, arrumar um tratamento, porque estava ficando cada dia pior. Então procurei um tratamento, porque a gente tinha separado e eu não queria perder a Cláudia. Aí eu falei assim, eu tenho que mudar. Eu vou mudar. Eu estava numa situação tão triste, que a Cláudia, muitas vezes, ela tinha que ir no meu serviço me levar, e ir no meu serviço me buscar, porque senão eu não vinha embora para casa. Quantas vezes ela não teve que, no dia do pagamento, ir lá receber para mim, senão eu não vinha embora. Muitas das vezes o meu irmão depositava o dinheiro, porque se eu pegasse, o dinheiro que eu pegasse ia. Eu chegava só o outro dia de manhã, arrasado, chorando, triste, falando de mudança. Mas foi difícil. Então eu falei, eu vou procurar um tratamento. É onde eu comecei a ir aqui na Leste-Oeste, na Água Pura ali, tem um tratamento ali que as pessoas fazem, uma psicóloga. Mas por tudo isso que eu passei, eu tinha dentro de mim, que eu já tinha conhecido o Evangelho. Eu sabia por que eu estava naquilo e sabia por que eu não conseguia sair. Mas cadê a força para sair? Então vai eu no psicólogo, todas as quartas, a Cláudia comigo, sempre do meu lado. E aonde que eu fui para um CAPS, para pegar remédio, eu achei que ia resolver a minha situação, né? Eu tomar remédio e tudo se resolve. E eu tomava remédio e usava droga. E eles falavam, se você tomar remédio e usar droga, você vai morrer. E eu não estava nem aí, na situação que eu estava, né? E então, eles falaram de me internar. Eu até de momento, eu pensei em me internar mesmo. Porque estava muito difícil para mim. Só que, no momento que eles falaram para mim que a minha recuperação não ia ser da noite para o dia, isso aí me desanimou muito. Porque eu achava que eu teria que ir, e amanhã eu sair de lá, ou daqui 1 mês, 9 meses, e estar liberto de tudo, e não ter mais vontade de nada, e não usar mais nada. Aí eles falaram para mim que o meu tratamento ia ser regressão de danos. Isso me desanimou. Eu falei, não, eu não aceito isso aí não. Eu acho que eu tenho que parar com tudo da noite para o dia. E onde eu parei de novo com esse tratamento aí. E aí, nesse intervalo, a gente brigou de novo. A Cláudia vai embora de novo. Ou me mandou embora, né? Que eu estava dentro da casa dela. E aí o que eu pensei, né? Falei, poxa vida, a situação está feia, acho que eu vou dar uma mudada. Então, irmãos, eu fui lá na cidade, no centro, e comprei aliança daí. Falei, opa, agora eu vou comprar aliança, né? Vou pedir ela em casamento, aí tudo vai resolver. Aí as coisas vão melhorar. Aí fui lá, cheguei com a aliança, falei, você quer casar comigo? Ela falou, não quero casar com você não. Eu falei, não, eu vou mudar. Aí começou, né? Promessa de novo, tudo de novo, porque a gente sempre mente, né? E eu falei, eu vou mudar e quero mudar, vamos caminhar junto aí. Mas ela falou, não quero casar não. Aí eu falei, eu tomei outra atitude, né? Fui lá na minha sogra, peguei o registro dela lá e fui lá no cartório e marquei o casamento. Sem ela saber. Aí marquei o casamento, aí cheguei lá e falei para ela, agora você vai ter que casar, que o casamento está marcado. Né, irmãos, eu achava que isso ia resolver, né? Ia resolver a minha situação. Mas isso aí, daí a gente marcou o casamento e a gente casou. Eu vendi uma moto minha que eu tinha para fazer o casamento e falei assim, eu vou procurar mudança, né? E é o que a gente sempre quer, mudança. Mas sempre as coisas vêm para nos destruir, para nos derrubar. Qualquer coisinha vou para droga. Esse é o caminho, você queria sair. Achava que ia resolver o seu problema, cada vez complicava mais. E a gente, então, marcou esse casamento e bem na véspera do casamento, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui usar droga, na véspera do casamento. Aí eu cheguei de madrugada, aí a Cláudia lá, daquela situação, falou, não vou casar, agora você pode sumir mesmo da minha vida, que
tudo acabou, não tem mais jeito. Aí vai eu chorar, vai eu falar que vou mudar, que é sempre assim que a gente faz, vou mudar, não me deixa. E vai, eu ligo para minha mãe em Curitiba, a minha mãe liga chorando para a Cláudia, não deixa, Adir, que você que está conseguindo ainda ajudar ele. Ligo para minha irmã Jataizinha, minha irmã Jataizinha liga para ela toda hora, porque ela não me atendia, né? Eu ligava, ela não me atendia. Também, né? Bem na véspera do casamento. E aí a gente, até que ela chegou à tarde, e a gente teve uma conversa, e eu falei que ia mudar, né? E daí ela resolveu casar. Então a gente fez todos os preparativos, fomos lá no casamento, o pastor Carlos, a irmã Miriam, estava presente lá também. E foi realizado o casamento, irmãos. E eu casei com ela no ano de 2014, não faz muito tempo. E só que eu saindo do casamento, você não sabe para onde eu fui. Eu fui usar droga de novo. Depois do casamento. Então, essa aí é uma situação difícil, porque eu já tinha tentado suicídio logo no começo. Eu creio que foi um plano de Deus mesmo, que Deus colocou a Cláudia na minha vida, porque para ela aguentar tudo isso, e hoje ela está aqui, e eu estar aqui, foi um plano de Deus na nossa vida. E aí nesse intervalo que a gente saiu do casamento, daí ela foi comigo também, né? Daí a gente foi lá, buscou a droga e vamos festar. Depois do casamento. Terrível, irmãos. Então ela começou a caminhar comigo. E daí ela via que ficou perigoso eu ficar sozinho. Porque eu já tinha tentado suicídio 2 vezes. Inclusive até nesse dia, foi o 3º dia que eu tentei o suicídio. No dia que ela falou que não queria mais casar comigo. Que eu liguei para minha mãe, liguei para minha irmã. Aí ela estava no quarto, dormindo. E eu fui no fundo de casa e fiz todos os preparativos lá e eu creio que foi Deus que acordou ela, naquele momento. Porque ela me pegou no braço, me tirou da corda de novo. E o inimigo trabalhando, sempre tentando, né, destruir e tirar a minha vida. E a gente então ficou nessa situação, irmãos. É uma situação bem difícil de falar, que às vezes a gente pode até omitir algumas coisas, mas eu estou falando assim bem tranquilo, porque eu quero passar mesmo aquilo que a gente passou, que a gente viveu, né? Foi terrível. Então a gente começou a caminhar daí desse jeito. Ela não me deixava mais sozinho. Aí eu falava de sair, ela ia comigo. Bebia, aí usava droga também junto comigo. E todas as vezes era assim. E briga, e a gente, mesmo assim a gente se separava ainda. E irmãos, eu casei no ano de 2014. Só que eu falo que me sustentou também muito, né, no ministério que eu estou hoje, foi eu começar o curso. O pastor Tarciano sabe disso, que eu comecei o curso, irmãos, de teologia no dia 25/11/2013. Então, aí você pode ficar um pouco assim meio assustado, mas você não casou em 2014? Você não estava na igreja? Não, eu não estava na igreja. Quem estava na igreja era só o Jean. O Jean ia com a minha sogra, ia lá com o meu cunhado, lá na Monte Moriá. Eu levava ele, deixava lá e saía, beber. E daí a minha sogra levava ele embora. E muitas vezes, pastor, não foi uma só não. Você perguntou se foi uma vez só que, depois que eu estava na teologia que eu vim drogado, não foi uma vez só não, foi várias. Foi várias vezes. Mas eu falo que foi o que me sustentou. Foi o que me sustentou. Foi estar participando desse curso. Porque eu não ia na igreja. Eu só ia para o serviço, para o trabalho. Do trabalho ia beber. Mas nas segundas-feiras eu estava aqui. Eu conheci esse trabalho através do Júnior que trabalha lá com meu cunhado, o Cleverson. O Júnior apresentou o Cleverson, essa teologia, o Cleverson começou a fazer, e daí ele foi lá em casa um dia e a gente conversando, ele me convidou, e eu vim aqui, né? Falei, eu vou lá, né? Vou lá fazer uma aula experimental, né, que tem, né? E vim. E foi onde que eu conheci a teologia. Que aí eu
comecei a fazer. Eu lembro até que um dia, acho que não sei se um mês, 2 meses, eu parei. Aí o pastor Darciano, acho que conversou com o Clevers, ele foi lá na minha casa. Ele foi lá na minha casa me chamar para mim não parar. Aí eu desanimado, né, irmãos? Porque você imagina, a pessoa vindo numa igreja, no ministério, e saindo daqui ele vai beber, vai usar droga. Você acha que isso aí... dentro de mim eu falo, eu vou parar com tudo, porque eu tô errado, estou fazendo tudo errado. Mas era um plano de Deus para mim continuar, viu? Então, eu vindo para a teologia, muitas vezes eu pensava em parar. O Tarciano me ajudou muito, conversava muito comigo. Eu lembro até que um dia que eu falei para ele que eu ia parar de vez mesmo, não ia vir mais. Ele me deu uma palavra de conforto, aquela palavra de amigo, e eu continuei, irmãos. E nessa vida. E a Cláudia de repente tomou uma atitude, né? Sempre a Cláudia tomou uma atitude. Pegou, falou um dia para mim, falou assim, eu parei com tudo. Que daí a minha irmã chamou ela para ir num retiro, né? Aí eu falei, opa, vou levar ela para o retiro, né? Daí eu fico livre fim de semana aí. E levei. Irmãos, e essa mulher voltou transformada, porque ela bebia também, né? Fumava, usava droga, e ela voltou e foi assim, jogou tudo, falou assim, a partir de hoje eu não mexo mais com isso. E eu ali, sempre cutucando, né? Para ela voltar, sair comigo, beber, e sempre eu achava um pezinho de briga, e ela nunca ia, né? E eu continuei. E ela continuou na caminhada dela. Ela e o Jean, sempre o Jean. Irmãos, mas eu falo que Deus usou tanto o Jean para nos ajudar, que muitas vezes a gente saía e chegava de madrugada. E outro dia de manhã tinha que pegar o Jean lá na minha sogra. Aí a Cláudia ia lá e buscava ele lá. E eu trancado no quarto, porque eu estava numa situação que eu usava droga, eu ficava correndo. Eu via vulto, eu via pessoas tentando me matar, e eu sempre correndo, sempre com medo, se escondendo, escondido debaixo da cama, escondido dentro do guarda-roupa. Eu estava nessa situação. E a Cláudia, quando buscava o Jean, daí eu me trancava mesmo no quarto, não deixava ver, o Jean queria me ver, e vai me ver que jeito. Eu não deixava, e às vezes daí a Cláudia também não estava muito legal, ela ficava lá dentro do quarto comigo. E o Jean ficava na sala assistindo TV. E muitas vezes, aí ele batia na porta. Mãe, pai, eu estou com fome. Misericórdia. Aí a gente falava, Jean, deixa nós quietos, Jean. Deixa a gente quieto. Vai lá, faz um miojo. Aí ele fazia miojo, comia, fazia uns desenhos que a gente tem até hoje. Uns desenhos e colocava por baixo da porta. Escrevia pra gente que amava, e aquilo doía, viu? Doía muito, porque um homem sendo um moleque e um moleque sendo um homem, você vê a inversão. Eu que tinha que ser pai e ele estava sendo meu pai. E então muitas vezes isso aconteceu. Então aí ele ia para a igreja, a gente levava ele lá na minha sogra, ele ia para a igreja e a gente ficava em casa usando droga. Ele voltava da igreja cantando, voltava da igreja alegre, colocava hino, aquele cantando a Bíblia da Alessandra Salamelo lá, meu Deus, ele colocava todo dia e a gente ouvindo. E hoje eu entendo que era Deus trabalhando. E assim foi, né, irmãos? É difícil falar isso, é difícil assumir isso. E eu não posso omitir a verdade. Por muito tempo, eu fiquei pensando, se um dia eu tiver que contar isso para alguém, será que eu vou ter coragem de falar? Ou será que eu escondo? Será que eu falo metade só e passo por bom? Não, irmãos, hoje eu estou aqui para falar mesmo, porque a realidade é essa, que a gente viveu. E para a gente sair disso aí, foi muitos anos lutando, viu? Porque quando eu decidi
decidia sair, vinha algum acontecimento e eu parava de novo. E por que eu falo que a teologia que me sustentou muito, né? Porque eu sempre estava aqui nas segundas, às vezes nem prestava muita atenção, não sei nem porque que eu vinha. Hoje eu entendo porque que eu vinha, mas naquele tempo eu falava, eu não sei porque que eu estou indo, Cláudia. A Cláudia vai. Eu vou parar, a Cláudia não vai parar. E até um certo dia daí a gente estava caminhando até bem. Aí aconteceu um episódio na vida da gente, de novo. Aí eu cheguei para o Tarciano, chorando. Falei, Tarciano, eu vou parar com tudo. Agora esse acontecimento foi demais, eu não vou aguentar, eu vou parar. Aí o Tarciano veio, me deu uma palavra, e foi uma palavra que eu carrego dentro de mim agora em tudo que eu vou fazer. Eu lembro até hoje, eu não esqueço, naquela porta de baixo da saída lá, o Tarciano veio, me abraçou, falou, Adir, eu vou te falar uma coisa. Até hoje na sua vida, tudo que você começou, todo projeto que você fez, você não terminou nenhum. Em nome de Jesus, faz um propósito com Deus e termina isso que você começou. Aquilo ali ficou dentro de mim, forte. Eu peguei e agarrei aquela palavra que ele me deu. E ficou. E acontecimento veio de novo, e eu querendo sair, e aquela palavra dentro de mim. Eu fui conversar com ele, eu esperava de novo uma palavra de conforto, que viesse, mas naquele dia ele não falou nada. Naquele dia foi na outra porta da saída de cá, ele simplesmente me abraçou. Me abraçou e chorou junto comigo. Aí você espera uma palavra, e a pessoa te surpreende desse jeito, Deus usando. Chorou junto comigo. Tipo, o seu problema é o meu problema. Nós estamos juntos. Aquilo foi bom demais, né? Aquilo me deu uma força. E aí eu fui, tá acabando meu tempo, já acabou, né? E aí, então, eu peguei e continuei, irmãos. Continuei. E nessa caminhada que eu não posso dizer que eu não tive os meus baixos na vida, que eu tive. E pela misericórdia do Senhor, eu estou firme hoje na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor, porque o Senhor me sustentou. O Senhor colocou uma mulher sábia do meu lado, que Provérbios fala que a mulher sábia edifica sua casa. Então, graças ao bom Deus, Ele colocou a Cláudia na minha vida, colocou pessoas maravilhosas aqui também, a qual, se eu fosse citar nomes, eu deixaria alguém sem falar, eu seria injusto. Colocou um pastor abençoado na minha vida, a qual eu tenho aprendido muito, a qual hoje eu posso dizer que eu tenho uma data que está marcada, que é o dia 29/5/2017, que foi que eu terminei o meu curso médio de teologia. Eu consegui. Jesus me abençoou, gente. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa palavra que o pastor lançou, eu agarrei e estou seguindo. Sou falho. Não vou dizer que muitas vezes o inimigo lança algo para me fazer, para me voltar, para me retroceder. Ele lança. Só que a Bíblia fala que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E eu todo dia pela manhã eu tenho tomado a minha cruz, eu tenho pedido a misericórdia do Senhor, e Ele tem me sustentado. E pela misericórdia do Senhor eu estou aqui hoje, podendo testificar, para falar resumidamente, né, que aquilo que o Senhor fez na minha vida, que foi um milagre de Deus. Eu considero um milagre. Milagre não é só o aleijado andar, o cego enxergar. Milagres acontecem, irmãos. Então, está aqui na frente de vocês uma pessoa que o Senhor resgatou, o Senhor deu a vida, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E nesta noite eu só gostaria de agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Tarciano, que tem confiado esse momento aqui de eu estar aqui em cima, podendo testificar, falar das bênçãos que o Senhor tem feito, da onde o Senhor me resgatou. Talvez eu tenha esquecido muitas coisas que eu escrevi aqui, mas é isso só que eu tenho para falar nesta noite.